Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Damos início ao nosso evento de apresentação dos resultados da pesquisa Autonomia e Funcionamento do Ministério Público na Atuação em Políticas Públicas, realizado pelo Núcleo de Justiça e Constituição da FGV Direito de São Paulo. Antes de iniciar o evento, gostaríamos de informar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores, e não necessariamente a posição institucional da FGV. Também reiteramos que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea, e com isso autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Dada a mensagem, novamente gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, especialmente do nosso professor Oscar Vilhena Vieira, professor da FGV, Direito de São Paulo, a Rebeca Matias Lins, a nossa coordenadora e pesquisadora da pesquisa, Francisco Antônio Primo Gandolf de Túlio, também pesquisador do projeto, Guilherme Balbi, também pesquisador do projeto, professor Dimitri de Mules, nosso professor e coordenador do Núcleo de Justiça e Constituição, a professora Maria Tereza Sadek, professora do Departamento de Ciência Política da USP, o promotor Luiz Fernando Rocha, a promotora Paula de Figueiredo Silva e a promotora e auxiliar no CNMP, Fabiola Sucassas Negrão Covas. Também agradecemos a presença da nossa coordenadora de pesquisa jurídica aplicada, Luciana de Oliveira Ramos. Passo a palavra para o nosso professor Oscar para fazer a abertura do evento, a quem agradeço novamente a disponibilidade. Acho que o senhor está no mudo, professor. Eu estou... Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para participar do lançamento da apresentação dessa pesquisa, né? Como o Nicolai já nomeou todos os participantes, eu gostaria de saudar a todos na pessoa da minha querida professora e amiga Maria Tereza Sadek, que em alguma medida foi quem, do lado da ciência política, lançou luz sobre essas instituições, entre elas o Ministério Público, de uma forma muito precursora, e muitos de nós, seus alunos, aproveitamos essa intuição e começamos a fazer pesquisa nessa área. Então, sintam-se todos saudados na figura da querida Teca. Bom, eu não vou fazer, eu vi aqui que o Nicolai me deu 15 minutos, evidente que eu não quero roubar um minuto da atenção de vocês sobre o objeto dessa pesquisa, que é o que interessa, não o que eu acho sobre o Ministério Público, né? Mas eu gostaria só, especialmente para os dois colegas promotores que hoje nos visitam, já que a Teca é um pouco de casa, ela conhece muito daquilo que a gente já faz, né? De talvez dizer duas palavrinhas sobre alguns tipos de pesquisa que nós fazemos aqui na escola, né? O Dimitri e eu, que somos os velhos professores da escola, acho que nós dois somos mais velhos no corpo docente. Você é mais velho do que eu, mas, enfim, nós dois somos os mais velhos do corpo docente. Mas eu acho que a escola, desde o seu lançamento, ela passou a ter uma preocupação muito grande, não só em ensinar os alunos, fazer pesquisa sobre o campo normativo, né, que é o objeto natural de qualquer escola de direito, mas partindo de uma compreensão que esse campo normativo ele se dá não só num contexto social específico, mas ele se realiza por intermédio de instituições, tá? Essas instituições é que dão uma conformação real, né? Daí há um certo, o Dimitri e eu discordamos, mas, enfim, estamos levando as nossas discussões com muita graça e sabor ao longo dessas décadas, né? De que essas instituições elas têm uma enorme responsabilidade na conformação real do direito, tá? Daí a necessidade de que nós tenhamos uma atenção especial com as instituições de aplicação da lei, né? Isso é fundamental para que a gente conheça o fenômeno jurídico como um todo, né?
E essa pesquisa que agora vocês propõem, ela dá conta exatamente disso, né? De que maneira nós temos uma instituição que trabalha dentro de um marco normativo muito específico, que é o marco normativo brasileiro, dentro de um contexto também com com seus desafios, né? E de que maneira essa instituição ela realiza a sua tarefa, que não necessariamente está calcada naquilo que ela foi projetada, né? Porque a realidade, a gente brincava também, né? Essa escola ela foi montada, ela tinha um desenho, mas daí chegaram os alunos, né? E as coisas começam a mudar, chegam os professores, as coisas começam a mudar, né? Porque as instituições são habitadas, né? As instituições não são caixas vazias, elas são habitadas, há interesses daqueles que as habitam, há relações, as instituições não desempenham a sua função ilhadas, mas elas desempenham a sua função em tensão com as outras instituições, e isso também ajuda a configurar as suas próprias características, né? Então, eu fiquei muito contente de que o Nicolai e o Dmitry me trouxeram essa pesquisa, de que nós nos mergulhássemos nesse ano, né? Porque é o tipo de pesquisa que pode ajudar a compreender, de fato, não só as linhas normativas que configuram o Ministério Público, mas, sobretudo, o modo como, na realidade, com as imbricações na política, na sociedade brasileira, ele vai desempenhando as suas funções, né? Bom, para não dizer que eu não falei do Ministério Público, eu vou contar duas anedotas, né? Porque daí você vai presenciando situações, né? E duas anedotas são muito interessantes do momento, para mim foram muito interessantes, não sei se vai ser para os outros, mas do momento em que se configurava, né, o novo papel que o Ministério Público veio a ter a partir de 1988. Aliás, vou contar três, porque eu lembrei de uma terceira. Tá? Bom, a primeira delas foi durante o período constituinte. Eu era aluno na PUC de São Paulo, e para muitos de vocês talvez não seja uma pessoa conhecida, mas certamente para os dois promotores o será, que é o Dr. Cláudio Alvarenga. Ele foi procurador-geral de Justiça em São Paulo, e era uma figura muito importante nesse período de transição do Ministério Público, né? No período que São Paulo tinha você teve a eleição do governador Montoro, você tinha um processo de democratização em marcha em São Paulo com muito vigor, tá? E você tinha um Ministério Público muito vibrante, que havia uma transição geracional aí, de pessoas que tiveram um papel importante no Ministério Público, como Plínio de Arruda Sampaio, como Ronaldo Porto Macedo, pai do nosso professor Ronaldo Porto Macedo, e uma geração que vinha a ocupar o papel, e o Cláudio Alvarenga, sem dúvida nenhuma, era uma figura central nesse grupo, né? E ele apresentando, e ele atuou com o grupo aqui de São Paulo de maneira muito intensa na Constituinte. E ele apresentava, então, num seminário na PUC, sobre o que eles vislumbravam, né? E essa mudança bastante profunda sobre o papel do Ministério Público. E eu lembro que, nesse seminário, surgiu a questão a respeito do monopólio da ação penal do procurador-geral, e se perguntava, né? Mas e se o procurador-geral tem um crime e ele não quer apurar? Como é que se faz, né? E o Cláudio Alvarenga respondeu: isso nunca vai acontecer. Então, isso é só uma memória que eu guardo desse momento de discussão. Isso deveria ser pré-constituinte, 86, mais ou menos, né? Ora, duas outras, que isso era só uma brincadeira, mas duas outras que mais me interessam foi tudo isso eu fui ouvinte, eu era, depois, na Constituinte, já acompanhando a Constituinte, uma conversa entre o ministro Sepúlveda Pertence e o próprio Plínio de Arruda Sampaio, que era o relator, tá? E, evidentemente, que o Sepúlveda ele via com preocupação toda essa expansão, muito embora ele fosse oriundo do Ministério Público,
tivesse na condição de Procurador-Geral de Justiça da República, né, ele via, ali já ministro Supremo, né, ele via com preocupação a capacidade, mas se não se der conta, né, colocava essa questão de não se dar conta, né, porque são tantas as tarefas, tão múltiplas, e as pessoas não foram preparadas para isso, né? Toda a discussão sobre os direitos de fuso, ele via com uma certa preocupação. Mas, num dado momento, ele falou, mas as novas gerações serão melhores e saberão incorporar isso, né? Então, tinha também essa coisa da confiança, né? E o Plínio não tinha esse medo, ele achava que era uma questão fundamental, e aí, só para me calar, de algo que o Dimitri e eu, numa pesquisa anterior, colocamos. Quer dizer, a Constituição de 1988, como ela é fruto de um processo de transição, ela não é o resultado do processo de transição, mas ela é o próprio momento que culmina o processo de transição, os acordos que poderiam ter sido feitos previamente pela sociedade brasileira, e aí seguir-se uma Constituinte, eles foram feitos durante a Constituinte. Tá? Então, ela é uma Constituição que, em alguma medida, amarra os acordos, mas com uma enorme desconfiança de que esses acordos não fossem levados a cabo. Tá? Daí a necessidade de que os órgãos de implementação da lei ganhassem uma proeminência, é algo natural. Quer dizer, se você faz um contrato, você tem dúvida que as partes vão levar aquilo a cabo, quem implementa o contrato tem que ter muito poder. E, nesse sentido, o Supremo, o Ministério Público tiveram esse papel de serem um pouco os fiéis guardiões desse mega contrato social, né? Porque não se trata apenas de um contrato limitado à coordenação política da sociedade brasileira, mas que vai estabelecer os parâmetros para quase todas as áreas de ação brasileira. Né? Então, o engrandecimento do Ministério Público é uma consequência da própria natureza da Constituição. Eu diria que até é menos dos poderes que lhe foram conferidos, que são muitos, e mais do desafio do que ele tem que guardar. Né? E, evidentemente, que a gente não tem como falar sobre essa instituição sem nos debruçarmos no seu desempenho. Eu acho que é sobre isso que essa pesquisa se dedica, quer dizer, qual é o desempenho. E não é possível fazer um quadro geral, porque são muitos ministérios públicos, são muitas as áreas onde ele atua, mas ele precisa ser destrinchado, né? E é isso que vocês fizeram. Então, eu agradeço imensamente, para mim vai ser um prazer participar aqui, acompanhar. Queria agradecer aos colegas do Ministério Público que se dispuseram a colaborar conosco nesse momento, a professora Maria Tereza Sadek, que também nos ajuda, e aos pesquisadores eu gostaria de parabenizar. Muito obrigado, Nicolai, boa sorte ao seminário. Eu vou ficar quase inteiro e vou ter que sair no final, tá bom? Agradeço, professor Oscar. Obrigado pela excelente abertura. Sem delongas, também passarei para a nossa equipe de pesquisa, a Rebeca, o Francisco e o Guilherme. Por favor. Obrigada, professor Nicolai. Gostaria muito de agradecer a todos e todas pela presença nesse seminário. Eu vou compartilhar a minha tela e gostaria, antes de começar a apresentação, também de contar brevemente, né, da trajetória dessa pesquisa, que não se iniciou só nos seus 2 anos de execução, mas tem aí um longo percurso anterior de conversas com pesquisadores da área e debates, e também durante a gente teve esse contato bem intenso com pesquisadores, com a academia. E também gostaria de agradecer o Fundo de Pesquisa Aplicada da presidência da FGV, que possibilitou que essa pesquisa fosse executada, e agora aqui a gente apresenta os resultados dela. Também, como disse, né, a gente, ao longo desses 2 anos, também conversa com a academia, e especificamente nesse último ano tivemos uma aproximação aí por conta das entrevistas com membros da instituição,
e isso enriqueceu muito o trabalho, que eu gostaria de agradecer também a abertura do MP São Paulo e do CNMP para participar dessa forma na pesquisa. Então, sem mais delongas, gostaria também de agradecer aos pesquisadores da equipe que não estão presentes aqui hoje, que é a Rebeca Carvalho, nossa consultora de dados, e também a Luísa Plastino, que trabalhou conosco por algum tempo. Todos conseguem ver a minha apresentação? Sim. Então, gostaria de contar um pouco as frentes de atuação dessa pesquisa. O nosso objetivo principal era entender como o Ministério Público atuava extrajudicialmente em políticas públicas. E, para isso, nós atuamos em duas frentes. Uma descritiva, que foi todo esse levantamento da estrutura, dos mecanismos, incentivos institucionais, e aí também nós incluímos o CNMP, por ser o órgão de controle do Ministério Público, e entendendo, para além do marco teórico da Constituição e de todas as mudanças que o órgão sofreu, o que existia de estrutura institucional e de incentivos. Então, nós mapeamos os planejamentos estratégicos, como a instituição estava se organizando dentro desse marco constitucional. Uma segunda frente, que foi a empírica, e aí que partiu a construção do banco de dados, dos termos de ajustamento de condutas, celebrados pelo Ministério Público de São Paulo. Então, nessa incursão empírica, a gente buscou localizar a atuação extrajudicial do MP São Paulo no processo decisório das políticas públicas. Então, olhar para a atuação da instituição, para o que ela produz de forma documental, com esse olhar das políticas públicas. E, no caso do CNMP, nós fizemos um levantamento da produção normativa do órgão, então, buscando entender como ele atuava por meio de resoluções, recomendações, como ele enxergava esses temas. Importante mencionar também que nós buscamos um mapeamento abrangente de ambas as instituições, mas o nosso foco específico se deu na área ambiental e de saúde devido à relevância desses temas para a atuação em direitos difusos e coletivos. Falando um pouco da metodologia e desse processo, para buscar esse olhar na produção extrajudicial, especialmente dos TACs, em políticas públicas, nós partimos da literatura e buscando entender, tanto na ciência política como no direito, as principais controvérsias e questões que estavam em torno dessas temáticas, né? Então, a gente partiu aí de diversos textos e produções científicas que já abordavam a importância do Ministério Público como um ator político e como essa questão, essa linha tênue entre o direito e a política que se dá por diversas formas e diagnósticos que a própria literatura levanta. Então, não é uma literatura consensual, existem divergências de diagnósticos, especialmente nas implicações desse modelo para a relação com a sociedade civil, e a nossa opção aqui foi justamente na linha do que da Ros trouxe, que é tentar entender essa atuação contextualizada. Então, nós não tivemos nenhuma pretensão de realizar diagnósticos de como atua de forma geral, né? Então, o Ministério Público ele é muito diverso e a gente buscou trazer essa atuação específica, MP São Paulo, TACs, direitos difusos e coletivos, especialmente meio ambiente e saúde, buscando essa contribuição para o campo de estudos que tenta articular sistemas de justiça com o processo decisório de políticas públicas. Isso, sim, já um estado da arte que a literatura traz de que, seja por qual motivo ou por qual diagnóstico e lente que se leia, é preciso que as instituições de justiça sejam incluídas no processo decisório de políticas públicas para que a gente possa entender essa atuação. Então, a partir desse marco, a gente teve a importância dos instrumentos extrajudiciais, especialmente os ICs e TACs, que a gente analisou, né, toda a estrutura normativa deles, e a partir disso nós
Passamos para essa incursão documental e empírica, que foi a construção do banco de dados, a partir de um universo de 7.147 TACs. Nós analisamos todos, lemos e categorizamos em variáveis qualitativas e quantitativas 961 TACs celebrados pelo Ministério Público de São Paulo com órgãos públicos. Analisamos também inquéritos civis e realizamos entrevistas. Falando um pouco dos resultados, quando a gente olha para quem provoca o Ministério Público de São Paulo a instaurar um inquérito civil, nós temos, em primeiro lugar, as pessoas físicas, indicando essa capilaridade do órgão e como ele funciona como um canal de contato com a população, que, por vezes, usa esses instrumentos, essa notícia de fato de lesão a direito, como um canal para colocar insatisfações de serviços públicos, denunciar eventuais irregularidades e questões do dia a dia da vida da cidade. Então, nós temos quais promotorias celebram TAC. Quando nós olhamos para os dados das promotorias, nós não identificamos assim um padrão de uma promotoria que se destaca, né? Com a de Justiça de Franca, por exemplo, que aparece em primeiro lugar, nós temos 13%. Então, não é bem distribuído. E, no caso aqui, nós temos, em segundo lugar, a Promotoria de Justiça do Consumidor e o GAEMA em terceiro lugar. Esses dados, eles dizem respeito ao universo de 7.200, aproximadamente, e falando dos compromissários desses TACs, né? Então, com quem são celebrados os TACs? Em primeiro lugar, pessoas físicas, em segundo lugar, empresas, em terceiro lugar, órgãos públicos, que foi o nosso recorte analítico, pelo nosso interesse em entender como o MP São Paulo atuava em políticas públicas. Então, analisando quem são esses órgãos públicos, nós temos disparado os prefeitos e secretários, o executivo municipal, indicando também essa atuação bem envolvida no dia a dia do município, nas questões do município, e como o MP São Paulo tem essa capacidade de articulação e de celebrar TACs com o prefeito. E falando da nossa classificação dos TACs, que separaram os documentos em dois tipos, um mais voltado para políticas públicas, em que não ficou tão claro a relação entre o objeto jurídico e a solução do TAC, e que, por consequência, demandaram ações mais estruturais do Estado. Então, esses TACs, nós identificamos dois modelos, né, dois tipos de TAC. Um que nós chamamos aqui de poder de polícia, que oferecia uma ação mais pontual do Estado, então uma ação mais fiscalizatória mesmo, e o de políticas públicas, que demandava uma ação mais estrutural e que não ficava tão claro essa relação entre o objeto jurídico e a solução, ou as soluções propostas no TAC. Então, foi uma leitura dos documentos informada por toda essa análise da literatura que a gente fez. E aí, com esse objetivo de entender mais ou menos o que os TACs revelavam sobre essa atuação. Nós temos, em 62% dos casos, TACs voltados para políticas públicas, mas esse número ele varia muito de acordo com a área de atuação. Então, proteção dos animais, aos direitos dos animais, por exemplo, a maioria dos TACs foi caracterizada por medidas que compeliam o Estado a ter uma ação mais estrutural, formular mesmo uma política com diversas medidas. E, por outro lado, o controle externo da administração pública, apenas 28% dos TACs diziam respeito a políticas públicas, nesse sentido da classificação analítica que nós formulamos para análise desses documentos. Então, o que isso revela é que a atuação é muito diversa e cada área de atuação vai ter a sua característica, vai ter a sua estratégia específica de atuação, e por isso que é tão importante essa incursão empírica nos documentos, para que a gente consiga começar a mapear essa diversidade do órgão.
E aqui uma outra contribuição que a gente traz também é uma classificação temática das políticas públicas analisadas nesse universo de 961 TACs. Então, nós temos meio ambiente e administração pública praticamente empatados, e, por fim, em terceiro lugar, política urbana e desenvolvimento, defesa do consumidor e direitos sociais, que aglutinou diversas categorias. A gente também teve uma preocupação de categorizar por subtemas os TACs, por entender que, por vezes, meio ambiente é muito amplo e a gente queria entender mesmo especificamente o subtema, quais políticas estavam sendo abordadas ali, quais temáticas. E no caso da administração pública, nós temos aqui uma grande expressividade nas questões relacionadas a pagamento de pessoal e plano de carreira. Então, toda a parte de como a administração pública municipal contrata seus servidores e faz as suas, estipula remunerações, isso também foi muito encontrado na nossa população analisada. E na área ambiental, uma diversidade de temas, indo desde disposição final de resíduos sólidos, proteção dos animais, coleta e tratamento de esgoto. Então, foi esse cenário, esse contexto, essa fotografia dos TACs que a gente quis trazer. Nós também, nos TACs que classificamos como de políticas públicas, nós buscamos incluir eles no policy making e usar esse conceito do ciclo de políticas públicas para tentar entender que tipo de comando o TAC estava provocando ou influenciando. Ele é um acordo, então nós não sabemos exatamente como foi feito esse acordo, porque isso precisaria analisar todo o procedimento extrajudicial, mas a partir daquele documento, a partir daquelas medidas, nós queríamos entender que tipo de ação estava sendo provocada. E aqui, em 40% dos casos, na análise geral, a gente buscou esse resultado, que os TACs envolviam identificação de problemas, então, frequentemente eram demandadas uma ação do Estado no sentido de planejar, de elaborar, fazer levantamentos, elaborar planejamentos e documentos semelhantes e implementar políticas públicas. Então, eram ações de execução mesmo de medidas, sejam elas jurídicas, administrativas e todo esse tipo de medidas que buscavam ali um ajuste em algo que se avaliou não está em conformidade, seja com a lei ou com outro fundamento que era expresso ali nos documentos. Então, a gente também gostaria de fazer um adendo sobre o caso da saúde, que a gente não identificou muitos documentos, muitos TACs na nossa população analisada, mas isso já é uma característica levantada também pela literatura, em que mostra também essa diversidade de atuação do órgão, que estipula estratégias diferentes a depender da configuração institucional dessas políticas públicas, ou por se chegar ali a uma conclusão de que outros instrumentos extrajudiciais podem ser melhor para aquele tipo de ação. Então, a gente buscou fazer esse levantamento também do que a literatura sobre a área da saúde trouxe, né, e aí a gente tem esse resultado. Em relação aos TACs voltados para a estrutura jurídica da área da saúde, eles foram mais relacionados também a essa parte de como o município contratava profissionais da área da saúde, né? Então, e poucos casos envolvendo a política de saúde em si. Entretanto, esses TACs, 10 deles, né, foram classificados como de políticas públicas e 3 como poder de polícia, indicando que sim, provocaram essa ação estrutural. Então, nem sempre tem essa questão também de que pode ser um TAC, mas que pela sua complexidade e amplitude tenha também impactos que precisam continuar sendo estudados, né? Então, eu vou passar agora para o Francisco, que vai detalhar mais os resultados da entrevista. Muito obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Não sei se vocês me ouvem bem. Perfeito. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos resultados da
da entrevista que a gente fez com promotores do Ministério, promotores e promotoras do Ministério Público de São Paulo, com atribuições na área da saúde e do meio ambiente, para explicar um pouco dessa ideia de como o promotor ele atua como um articulador no município. O primeiro ponto que ficou bastante evidente nas entrevistas foi a importância atribuída ao procedimento administrativo de acompanhamento, que é o PA, e o procedimento administrativo de fiscalização, que é o PAF. Como a gente sabe, o inquérito civil é o grande instrumento de investigação do MP, é monopólio da instituição, só o MP pode utilizar, e tem um grande poder coercitivo, com reclusão de 1 a 3 anos quem deixa de prestar informações ou se omite em função das requisições que o promotor de justiça pede durante as investigações. E o PA e o PAF foi um instrumento criado dois instrumentos criados pelo Ministério Público de São Paulo aqui em 2015 e posteriormente regulado pelo CNMP em 2017 via resolução, que procuram acompanhar políticas públicas, no caso o PA, e o PAF fazer um acompanhamento de instituições públicas. E as entrevistas mostraram que são duas as principais vantagens em relação ao inquérito civil. Primeiro, que você teria uma menor rigidez em relação aos prazos, o que facilitaria os trabalhos dos promotores, por conta do caráter menos coercitivo e menos fiscalizatório de apurar uma irregularidade e responsabilizar determinado indivíduo, ou, enfim, chegar num termo de ajustamento de conduta, ou numa ACP, e isso tudo possibilitaria uma articulação ou um acompanhamento de perto de realidades distintas de como o serviço público está sendo estruturado ou de como uma instituição pública está agindo, quais resultados vêm sendo conquistados, e em contraponto a essa função de apurar uma irregularidade e de chegar a uma correção judicial ou extrajudicial a partir do inquérito civil. Então, o PA e o PAF, eles surgiram nas entrevistas como dois instrumentos capazes de ampliar, e que ampliaram o repertório de ação do promotor de justiça, possibilitando com que eles ocupassem cada vez mais esse espaço de fiscais, ou enfim, de agentes de acompanhamento de políticas e órgãos públicos. E outro achado importante foi que, dos vários instrumentos extrajudiciais que os promotores de justiça têm à disposição, muitas vezes eles passam a ser utilizados de maneira escalonada, conforme relatado nas entrevistas. Isso significa que, dependendo da receptividade da gestão pública, os promotores optam por comunicações informais, ofícios, reuniões, e apenas posteriormente eles passam para recomendação, ou TAC, ou ACP. Claro que existe uma enorme variação de caso a caso, muitas vezes opta-se diretamente pela via judicial, judicializando a questão, tudo varia, mas dependendo da receptividade da gestão pública e de como o diálogo está sendo aberto em determinado município, há uma preferência por essas formas de mediação dos problemas. Se você puder passar para o próximo slide, Rebeca, por favor. E ainda nessas formas de atuação, na forma como os promotores e as promotoras de justiça ocupam esse espaço de articulador, a gente trouxe 3 estratégias extrajudiciais, uma na área da saúde, em que fica claro o papel do promotor de justiça como um incentivador da criação de conselhos municipais e fortalecimento de conselhos municipais de saúde, para que a população consiga ocupar esses espaços e dar qualidade à política que está sendo criada. E, da mesma forma, na área do meio ambiente, a partir da garantia, o promotor atuando como um garante da participação popular via audiências públicas em acompanhamento de programas de política ambiental. Então, por exemplo, criação de programas de resíduos sólidos do município, o promotor de justiça relatou que ele adotava muito a estratégia de garantir que fossem ouvidos as partes, fossem realizadas audiências públicas, enfim, atuando como um grande articulador desses interesses e dessa legitimidade democrática para o processo de construção de política. E, por fim,
uma outra estratégia foi a criação de fundos municipais do meio ambiente. Então, por exemplo, sempre que há um dano ambiental, esse recurso geralmente é revertido por um fundo estadual. E um promotor de justiça disse que ele vinha adotando na região dele a criação de fundos municipais com o objetivo de conseguir fiscalizar e acompanhar a destinação de verbas daqueles recursos que iriam para aquela região e não para o Estado, enfim, não ser revertidos para o município, mais nesse sentido. Então, essas estratégias que eu trouxe brevemente aqui e que a gente trabalha com mais detalhe no relatório são algumas das modalidades de ação que os promotores de justiça vêm atuando diante da gestão pública, em participação e diálogo com a população e com os municípios, e que merecem um melhor aprofundamento para que, de fato, a gente entenda essas novas possibilidades de atuação dos promotores quando diante de políticas públicas. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme Balbi, que vai falar um pouquinho da segunda parte da pesquisa sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. E com você, Guilherme. Muito obrigado, Francisco. Bom dia a todos e todas. Bom, como falado pela Rebeca já no início, né, essa parte da pesquisa relacionada ao Conselho Nacional do Ministério Público buscou identificar quais eram os incentivos institucionais que o Conselho dá para os seus membros nas temáticas estudadas aqui nessa pesquisa, né? A razão de estudar o Conselho Nacional ela é autoevidente, né? O Conselho é o órgão de controle do Ministério Público, então é o órgão apto a direcionar e orientar os seus membros, né? E aqui é importante fazer um destaque que, muito embora a função disciplinar seja mais estudada pela academia e também mais comentada pela sociedade civil, né? Aqui a gente se debruçou sobre uma outra função que é bastante importante, que é a função normativa. Então, é uma atribuição constitucional em que o Conselho Nacional do Ministério Público pode emitir normativas de diferentes graus de vinculação que tragam diretrizes para os seus membros, que orientem uma determinada atuação. E são justamente essas normativas, né, dentre as quais a gente pode mencionar resoluções, recomendações, notas técnicas, dentre outras, né, que a gente estudou nessa pesquisa junto das informações trazidas pelas entrevistas. De todo esse material, a gente pôde encontrar pelo menos 3 papéis possíveis do Conselho Nacional do Ministério Público, com base em 2 critérios. Quem eram os destinatários dessas normativas e para qual finalidade elas foram editadas. O primeiro papel que a gente encontrou foi o do CNMP estrutural. Então, nessa atuação, ela foi direcionada às unidades do Ministério Público, com a finalidade de instituir diretrizes de cunho administrativo, criar estruturas especializadas ou recomendar um determinado modelo de gestão. Com um exemplo que a gente pode trazer, né, é uma tentativa recorrente do Conselho de instalar comissões de gestão ambiental nas unidades do Ministério Público. Essa tentativa ela vai desde 2007, né, com a recomendação de número 6, até mais recentemente, em fevereiro de 2020, com uma proposta de resolução que foi deliberada pelo Conselho. E ela ocupou 54% das normativas que a gente analisou. Um segundo papel também encontrado foi o do CNMP funcional. Então, aqui os destinatários não foram mais as unidades, mas sim os próprios promotores e procuradores. A finalidade aqui ela não se reveste mais daquele cunho administrativo, mas ela adquire um cunho funcional, de indicar algum tema prioritário ou recomendar a adoção de determinados procedimentos em sua atuação, sempre respeitando a independência funcional dos promotores. Um dos exemplos que a gente pode citar, dentre vários outros, né, foi a recomendação número 45 de 2016. Então, essa normativa recomendou que o Ministério Público atuasse de modo integrado e extrajudicial, por meio de TACs, no acompanhamento da substituição dos lixões por aterros sanitários. Então, a gente pode perceber que é uma recomendação que ela elegeu um tema prioritário para a atuação, né, a substituição dos lixões por aterros sanitários, e indicou também uma forma de atuação que o Conselho entendeu ser mais adequada ou mais efetiva, sempre nesse caráter um pouco mais de recomendação mesmo, né? E essa atuação correspondeu a 34% das normativas que a gente encontrou. E por fim, mas não menos importante, né, uma terceira função também encontrada, um terceiro papel também encontrado, foi do CNMP como agente político. Aqui, os destinatários não foram mais internos ao Ministério Público, mas sim órgãos externos, sobretudo do Legislativo.
E a finalidade dessa atuação foi de opinar acerca de determinado projeto de lei ou de emenda constitucional que estivesse em trâmite no Legislativo. É importante ressaltar que essa função ela não esteve presente na área ambiental, mas ela foi usada como forma de defender instrumentos de atuação extrajudicial, como o inquérito civil. A nota técnica 12 de 2017, por meio dela, o Conselho se opôs a certos pontos previstos em um projeto de lei que buscava alterar a regulação do inquérito civil e que possivelmente afrontariam a autonomia do Ministério Público. Essa atuação foi encontrada em 12% das normativas. Pode passar para o próximo, Rebeca, por favor? Então, como os próprios exemplos demonstraram, né, a temática ambiental ela foi bastante encontrada na atuação estrutural do Conselho Nacional do Ministério Público, então a gente pode perceber uma grande diferença em relação aos outros temas dessa pesquisa. Na temática funcional, a gente teve um equilíbrio de temas bastante interessante, né, dentre os 4 temas aqui pesquisados, e, por fim, a atividade política do Conselho Nacional ela foi bastante mobilizada para temas internos ao Ministério Público, mas esses temas, né, conforme eu falei, também têm repercussão na concretização dos direitos difusos, especialmente ao defender um certo modelo de atuação extrajudicial que o Conselho entende ser o mais adequado, né? E, por fim, uma questão importante diz respeito à efetividade das normas do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Esse não foi o objeto central dessa pesquisa, né? Mas nas entrevistas a gente pôde identificar um grande conhecimento de algumas normativas, especialmente aquelas que complementam a legislação, né? Mas essa temática da efetividade ainda merece uma avaliação própria, com base nesses 3 distintos papéis, tanto por parte da academia quanto por parte do setor público, né? Porque só avaliando não só a atuação, como também a efetividade dessa atuação, que a gente pode entender a real efetividade desses incentivos institucionais que são manifestados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Francisco. Obrigado, Rebeca, pela exposição. Vou passar a palavra para a nossa professora Maria Tereza Sadek, a quem de antemão agradeço, que foi uma das primeiras a acreditar nesse projeto lá atrás, há 3 anos, quando a gente estava aí com uma certa dificuldade de andamento ao projeto, ela nos chamou, deu todo o apoio necessário e também é uma das grandes incentivadoras dessa pesquisa. Agradecemos pelo apoio, professora. Não, sou eu que agradeço estar aqui com vocês e quero dizer que eu gostei muito da pesquisa e um dos termômetros que eu uso para dizer se eu gosto ou não gosto de uma pesquisa é se ela mexe na minha cabeça em valores já assentados ou não. E a pesquisa de vocês me fez questionar várias questões. Em primeiro lugar, essa questão de que há muitas pessoas que analisam o Ministério Público a partir de uma perspectiva de que a instituição é muito politizada, que você trata com a hipossuficiência, que ele é um agente político e daí por diante. Então, eu queria começar por aí. Eu acho que dizer que é um agente político não quer dizer grandes coisas. O Ministério Público atua na vida pública e, portanto, é um agente político. O que ele não pode ser é um agente partidário, mas político certamente ele é. Outra concepção é a ideia da hipossuficiência. Essa ideia sempre me incomodou muito. Hipossuficiente, olha, você sempre vai atrás de uma instituição ou de um profissional que lide com alguma questão em relação à qual o indivíduo sozinho ou uma organização sozinha não pode lidar. Então, por exemplo, eu tenho um advogado para me representar em juízo, eu tenho um médico quando eu preciso de uma questão de saúde. O Ministério Público age nessa direção. Oscar lembrou, assim que começou, que as instituições dependem muito daqueles que estão atuando nas instituições. Eu concordo inteiramente. Quer dizer, quando o ministro Sepúlveda Pertence falou criamos um monstro, ele falou isso em relação a uma atuação muito definitiva do Ministério Público. O Ministério Público se tornou um agente público tão relevante que, na verdade, eu quase que diria assim, ele é temido e talvez até odiado por todos, pelo Poder Judiciário,
pelos advogados, certamente, e pela Defensoria Pública. Por quê? Porque ele atua em franjas ou em áreas que são áreas de muita... Enfim, que são áreas que, quando um atua, o outro não pode atuar, ou seja, está invadindo ou não está invadindo áreas. A questão da ação civil pública é claríssima em relação à Defensoria Pública, não é? Então, eu queria também questionar, aliás, vocês me obrigaram a questionar a ideia de se o Ministério Público, de fato, tem uma estrutura monocrática, tal como o Poder Judiciário. E me parece que a pesquisa de vocês mostra que não tem. Ou seja, que essa estrutura não é tão monocrática, ou seja, cada promotor não tem tamanha liberdade, ou seja, tem um grau de discricionariedade tão grande. Aí, quando vocês dizem o Ministério Público agiu de ofício em apenas 11%, isso questiona mitos ou verdades que estão consagradas durante um longo tempo. Como? 11%, e nós estamos falando do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, essa verdade vocês estão, pelo menos, colocando em dúvida. Eu não estou dizendo que vocês derrubaram, mas a pesquisa é muito boa exatamente porque ela me permite questionar esse tipo de questão. E, de novo, voltando à questão dos TACs. Por que será que os indivíduos, vocês disseram que a maior parte são pessoas físicas, mas pessoas físicas, ONGs, por que procuram o Ministério Público em questões que são municipais e não procuram os vereadores, ou não procuram secretários municipais? Porque eu acho que tem um cálculo racional aí. Ou seja, se o Ministério Público consegue respostas melhores, se ele está melhor aparelhado para atuar em questões de políticas públicas, por que eu vou procurar um vereador, ou por que eu vou procurar uma secretaria de Estado, ou eu vou sozinha, se o aparelhamento que o Ministério Público tem é mais eficiente? Ou seja, eu acho que existe aí um grau de racionalidade que, em geral, é muito desprezado nas pesquisas. Quando se fala também de accountability, o Ministério Público não tem accountability. Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a accountability ela é tanto vertical quanto horizontal, não é? Quando eu estou pensando no horizontal, eu tenho o CNMP, vocês disseram, nós não estamos aqui investigando o CNMP a partir da sua função disciplinar, nós estamos olhando só a outra, mas existe a função disciplinar. Ela é fraca? Ela é fraca. Atualmente, ela não é muito eficiente, então, mas eu tenho que pensar nisso. Agora, se eu pensar na que é vertical, será que não é uma certa probabilidade de existir uma accountability quando as pessoas procuram o Ministério Público? Não é uma questão de ter um certo grau de legitimidade do tipo de atuação? E aí eu chego numa outra questão que se refere ao CNMP. Eu achei que vocês deveriam ter procurado quem eram os procuradores-gerais da República durante o período que vocês analisaram. O Oscar lembrou no começo, eu concordo inteiramente, as pessoas que ocupam cargo têm um papel muito importante. Será que daria no mesmo ser o Aras, ser a Raquel Dodge, ser o Janot, ser o Roberto Gurgel? Será que dá no mesmo? Será que as políticas que saem dali, enquanto políticas institucionais que estão ligadas às unidades, aos integrantes da instituição, dá no mesmo nessas gestões, que são gestões com perfis completamente diferentes? Por outro lado, quando você tem a questão de formação de grupos especializados, isso significa que eu estou, de alguma forma, interferindo no grau de discricionariedade do integrante isolado ou não? Ou se eu estou aumentando o grau de eficiência da atuação da instituição? Me parece que
todos os grupos institucionalizados acabam aumentando o grau de eficiência e de encontrar respostas para a atuação da instituição. Então, é por isso que eu volto ao começo da minha fala. A pesquisa de vocês, de fato, é muito importante. Não apenas porque ela traz dados empíricos, mas porque ela me permite questionar várias questões que estão quase que praticamente estabelecidas. Ou seja, existe um voluntarismo muito grande? Existe, de fato, um grau de discricionariedade tão grande quanto comumente se fala? Existe, de fato, a ideia de que o agente político é um agente partidário, sem se fazer a devida distinção entre agente político e agente político partidário? E aí eu acharia que teria sido bem relevante se vocês tentassem buscar em todas as atuações que vocês fizeram referência, qual era o partido político do chefe do executivo em questão. Então, do meu ponto de vista, a pesquisa de vocês seria enriquecida se vocês olhassem, no âmbito municipal, qual era o partido político de todos os TACs celebrados, qual era o partido político do executivo e se isso teve ou não teve diferença. Teve diferença se o partido era o partido político do governador do Estado, uma vez que é o governador do Estado que interfere na nomeação do chefe do Ministério Público Estadual, ou não teve? Quer dizer, como é que se deu essa relação? Que é a mesma questão que eu falo em relação ao CNMP. Quer dizer, a composição do CNMP faz diferença ou não faz diferença? O chefe, o Procurador-Geral da República, faz diferença ou não faz diferença? São todos eles iguais. Na questão do CNJ, fez muita diferença, desde que o CNJ foi criado, quem era o presidente do CNJ. Quer dizer, o tipo de política que saía era uma política completamente diferente de outro, ou seja, o que é que era priorizado, o que é que se via como uma atuação que deveria ser atuação que desse maior visibilidade para a instituição, ou que a instituição, a partir daí, poderia ser, enfim, melhor focada. Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês, na continuidade dessa pesquisa, devem tentar procurar. Quer dizer, o que é que fez o Janot? É a mesma coisa do que fez a Raquel Dodge? É igual quando depois entrou o Aras? Enfim, e para o tempo que vocês forem determinar, mas eu acho que isso provocou diferenças muito grandes, inclusive na vida pública. Nós sabemos qual foi o papel do Janot em várias questões públicas, e sabemos também qual foi o papel, por exemplo, na dimensão oposta da Raquel Dodge. Então, eu acho que isso faz diferença, eu acho que São Paulo também, qual era o procurador-geral aqui de São Paulo, qual é a diferença que se fez entre eles, e daí por diante. Enfim, eu quero dar os parabéns para vocês e dizer que, eu vou repetir o que eu disse no começo, eu acho que não existe melhor termômetro para se medir a qualidade de uma pesquisa do que se a pesquisa provoca questionamentos, se ela derruba mitos, se ela faz com que você repense valores que você tinha estabelecido. Eu agradeço a vocês o convite, a oportunidade de ter lido a pesquisa antes dessa divulgação pública. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado pelos comentários. Ao final, se nós tivermos tempo, a equipe dá alguns retornos para a senhora, mas muito obrigado mesmo, ficamos muito contentes com as colocações da senhora. Vou passar a palavra para o promotor e secretário executivo do GAEMA, Luiz Fernando Rocha. Por favor, Luiz Fernando, fique à vontade. Muito obrigado, professor Nicolai. Bom dia a todos novamente. Gostaria de agradecer muito ao convite, estar aqui na antecipação da divulgação da pesquisa, né? Podendo participar aí dessa discussão tão rica. Gostaria de parabenizar aí a todos os pesquisadores envolvidos, como a professora Maria Tereza Sadek falou, é uma pesquisa muito importante,
tanto do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno do Ministério Público. A professora Maria Sadek falou em relação aos grupos de atuação. Eu estou atualmente, professora, como secretário executivo do GAEMA, lidero o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, e essa pesquisa traz para nós uma série de dados empíricos muito importantes, porque eu costumo dizer que o Ministério Público é feito de fases, né? E nós estamos agora, professora, numa fase, do meu ponto de vista, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, muito complexa. Porque neste período todo, pós-Constituição de 88, independentemente das pessoas que estiveram na liderança, em que pese os rumos das instituições serem levadas em consideração em razão dessas pessoas, né? Então, em razão das pessoas, da opção político-partidária, não só político-partidária, professor, eu queria até fazer essa ressalva para os pesquisadores, que acho que é importante também esse viés, não só político-partidária externa, mas também político-partidária interna, porque nós também temos um jogo de poder interno muito grande nas nossas instituições. E isso tudo também é levado em consideração nesse momento. E nesse aperfeiçoamento, nesse amadurecimento, professor, no meu pós-doutorado, eu fiz uma visita a Coimbra, lá, me aprofundando na minha pesquisa, e passei de en passant mesmo pelos ministérios públicos lá da Europa. Não era o objeto da minha pesquisa, mas por curiosidade fui dar uma estudada, dar uma olhada, né? Fiquei interessado. E eu confesso para vocês que, igual o nosso Ministério Público do Brasil, é difícil ou não existe nenhum, né? Porque a senhora falou agora há pouco, né, professora, que aquela discricionariedade de cada um, de cada promotor, de cada membro do Ministério Público, ainda é muito forte esse poder decisório. E, feliz ou infelizmente, e isso faz parte desse amadurecimento institucional, e nós temos discutido muito isso agora na administração superior, do qual estou fazendo parte, do caminho institucional e do caminho individual de cada promotor. E por que isso? Porque, nesse momento, nós temos que discutir um ponto fundamental. Cada promotor não pode ser um Ministério Público. Eu acho que nesse aperfeiçoamento, e não sei qual será a resposta, e aí a importância dessas espécies de pesquisa internamente para nós discutirmos o Ministério Público, né? E eu também já tive a oportunidade de ficar afastado da carreira no Executivo, e também tive a oportunidade de ver o Ministério Público fora da carreira. E trouxe essa experiência para o Ministério Público, e realmente este é o momento desse aperfeiçoamento. E até anotei aqui também, professor Nicolai, já rapidamente, né, para não tirar o brilhantismo da pesquisa aqui nesse momento, só algumas observações, que eu também fiquei enriquecido, né, com todas essas informações, e ressalto, o ponto fulcral é exatamente o estímulo a essas discussões, trazer à baila a quebra de vários paradigmas. É uma preocupação muito grande que eu particularmente tenho, em razão também dos meus estudos, das minhas pesquisas, e também da minha atuação profissional, entre o Ministério Público, agente político, e eu até nem vou chamar como Ministério Público não político partidário, professor, com todo respeito, mas um Ministério Público não ativista. Ou seja, se eu quero ser ativista, eu vou ser ativista fora do meu gabinete. É difícil esse meio termo, mas não na minha atuação. Porque ali, se eu for um ativista, eu comprometo a minha atuação, do meu ponto de vista. E eu acho que é aí que entra, professora, esses 11% que a senhora falou. Como a gente buscar esse meio tempo e essa crítica estabelecida, e até um exemplo que eu dou recente aí, que a senhora falou que o Ministério Público é temido por todos, né? E até é muito importante isso que nós temos aqui no estado de São Paulo, fruto também de uma resolução do CNMP, criado um núcleo de autocomposição, justamente para nós sairmos dessa concepção
tradicional do TAC, do termo de ajustamento de conduta, que chega a ser quase uma, digamos assim, desculpem o termo pouco acadêmico, mas uma carteirada, né? Pela nossa experiência. Ó, o TAC está aqui, você quer assinar? Se você não assinar, eu entro com ação. Então, eu acho que esse momento de transição, esse momento de aperfeiçoamento, vai muito além disso, de nós também podermos sentar à mesa para uma negociação, né? Então, isso é muito importante. E aí, nesse exemplo que eu ia trazer para a senhora, de temidos por todos, eu estou com uma discussão também internacional, na busca de recursos aqui para nós, e eu fiz uma reunião outro dia com uma pessoa lá de Washington, e a primeira coisa que ela falou, a diretora, ela falou assim, ó, quando eu fui no Brasil pela primeira vez, me falaram o seguinte, você não tenha medo do Ministério da Economia, do Ministério do Planejamento, disso, daquilo. Você tem que ter medo do Ministério Público. Eu até fiquei, mas como assim? Não. A visão, não só interna, como externa do Ministério Público do Brasil, é muito forte. E até ela falou, mas como que funciona? Aí foi se inteirar, até nesse contato que eu tive com ela agora, como que funciona o Ministério Público, tudo. E eu digo para vocês, pela minha experiência, que ainda engatinho e pretendo aposentar engatinhando, mas eu confesso que eu não sei até que ponto que isso é bom ou isso é ruim. Porque agora há pouco ainda a professora Maria Tereza, até ela falou, ó, um dado que a pesquisa traz, por que não se procura a Câmara dos Vereadores? Por que não se procura os outros órgãos de comando e controle e as outras instituições? O Ministério Público, do meu ponto de vista, até agora, né, apesar das deficiências, apesar de alguns heroísmos pessoais, tem alcançado, né, gradativamente aquilo que a Constituição lhe trouxe, apesar de todas as suas deficiências. E eu acho que agora é hora também de nós pensarmos, e baseado em pesquisas como vocês fizeram agora, e pesquisas feitas também pela professora Maria Tereza e outros, né, de mecanismos de controle através de órgãos colegiados. O professor Oscar Vilhena falou agora há pouco, né, do exemplo do procurador-geral, do Cláudio Alvarenga, né, a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa só. Então, nós já vimos, e hoje vemos ainda com mais força, digamos assim, mais aparente ainda, que esse mecanismo está fragilizado, se mostrou muito vulnerável durante todo esse percurso do Ministério Público e agora mais forte ainda, aparentemente. Então, essas são as minhas palavras, fiz um monte de anotações aqui, mas acho que já falei demais. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar participando aqui dessa mesa, dessa discussão, parabenizar o professor Nicolai, o professor Dimitrios aí, né, pela condução dessa pesquisa, dos pesquisadores, professor Oscar Vilhena, é uma honra estar aqui, meus colegas de Ministério Público estão aqui, né, é muito saudável e é com grande felicidade que nós discutimos o Ministério Público nesse momento, né? E acho que a partir de pouco tempo nós teremos um Ministério Público diferenciado e um resultado aí que vocês apresentaram para nós cada vez mais traz a importância dos métodos autocompositivos, né? Cada vez mais nós buscarmos métodos autocompositivos, sairmos um pouco da visão tradicional de TAC, porque muitas vezes, quando nós sentamos aí para apresentar um TAC, até eu já tive essa oportunidade, essa experiência pessoal, do outro lado da mesa falar assim, eu faço qualquer acordo, mas vamos mudar o nome? Vejam como isso é impactante. Eu faço qualquer acordo, mas não pode chamar TAC. Não sei se a utilização desse instrumento tão importante para nós, que trouxe tantas realizações, né? E nesse período todo nós vimos muitas realizações que nós conquistamos aí através dos TACs, mas hoje nós vemos que nós temos que mudar esse perfil. E para mudar esse perfil, nós temos que mudar o perfil institucional do Ministério Público, não só de cada promotor, mas o perfil da instituição em si.
né? E eu confesso para vocês que mesmo eu tive muita dificuldade também, e ainda tenho, estou fazendo um curso agora pela nossa escola de autocomposição, né, de extensão, de métodos de autocomposição, para quebrar alguns paradigmas, e o pior de todos é aquele legalismo extremo, que nós somos doutrinados a isso, né? A maioria dos membros do Ministério Público é um pouco doutrinado nesse legalismo, e às vezes tem um pouco de dificuldade. E no IPA Difusos, nesse núcleo de autocomposição, nós criamos agora também uma câmara ambiental para isso, câmaras de difusos, né? Isso vai ser muito importante para nós, para tentarmos esse aperfeiçoamento e também sabermos até onde nós podemos ir. E nessa câmara, além de promotores, nós teremos também técnicos. Então, se eu tenho um caso lá, e eu entendo, por mais que eu entenda que é muito complexo, que não é caso de autocomposição, eu posso mandar para a Câmara, e a Câmara vai discutir e apresentar. E uma questão importante também, em relação aos grupos de atuação, é que a atuação dos grupos sempre respeita a independência funcional do promotor de justiça. E isso é importante, professora Maria Tereza, no que tange a discricionariedade. Então, eu instauro um procedimento investigativo no grupo. Eu não posso fazer nada sem antes comunicar ao promotor local, que tem atribuição para aquilo, falar, ó, nós vamos fazer isso, você quer atuar comigo, você não quer, não, eu não vou atuar aqui. Então, isso preserva ainda essa independência funcional, que eu confesso para vocês que nos custa muito caro, que também está sendo a todo tempo discutida e trazida à baila, essa independência funcional, até que ponto essa independência funcional não fragiliza o projeto instituição. Muito obrigado a todos, mais uma vez, parabéns pela pesquisa, e me sinto lisonjeado e honrado de estar aqui com vocês hoje, discutindo o Ministério Público. Obrigado, parabéns, professor Nicolai, muito obrigado. Obrigado, promotor, doutor Luiz Fernando Rocha, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e assessora do Centro de Apoio Operacional Descentralizado de Saúde Pública, Paula de Figueiredo Silva. Por favor, Paula, obrigado pela presença. Você tem a palavra. Obrigada, Nicolai. Bom, eu vou iniciar parabenizando muitíssimo toda a equipe responsável por esse trabalho. Eu estou muito impressionada e esse trabalho, na verdade, ele é de uma riqueza para nós como instituição enorme, né? A gente, no Ministério Público, vem fazendo uma série de reflexões sobre como conformar a nossa instituição, como criar um desenho institucional que nos permita fazer frente, né, a essa missão constitucional de atuar nos direitos transindividuais. E essa é uma questão que nos aflige a todos, passando por esse processo de amadurecimento que o meu colega Luiz já trouxe. A gente identifica que, bom, quando vem a Constituição de 88, né, e traz esse desenho constitucional de um Ministério Público completamente jabuticaba, né, ele é muito próprio, não existe um Ministério Público igual no mundo, e traz essa missão da gente atuar também nos direitos transindividuais, para além das questões meramente criminais. Essa conformação, ela traz desafios tanto no âmbito individual do promotor de justiça, quanto para o próprio formato institucional, né? A gente vai precisar, a partir do momento que a gente vai atuar para intervir em políticas públicas, a gente vai precisar ter estruturas que nos permitam fazer um diagnóstico social adequado, que nos permitam eleger prioridades, que nos permitam uma atuação estratégica, né? Uma prestação de contas para a sociedade, isso foi trazido pelos pesquisadores, e tudo isso é um desafio muito grande. Eu acho que assim, esse retrato que vocês trouxeram na pesquisa, enfim, esse retrato qualificado, analítico do Ministério Público, é um retrato que a gente não tem, a gente tem os dados brutos ali, mas esse olhar, né, global qualifica muito esse tipo de discussão no Ministério Público.
o professor Oscar, ele traz esse contexto de uma forma muito interessante, né? Traz esse contexto histórico sobre esse momento da elaboração da Constituição de 88, e traz um questionamento que foi feito, né? Se a gente não dá conta, se o Ministério Público não dá conta de fazer frente a essas atribuições, hoje, justamente, a gente acho que passou desse ponto, né? Porque as atribuições estão aí, estão postas, mas o nosso questionamento maior é como, então, conformar esse Ministério Público para que ele o faça da melhor forma, porque a gente tem realmente uma atribuição gigantesca numa sociedade extremamente vulnerável, com inúmeras demandas sociais. Então, como atuar de forma estratégica para atingir aquelas questões, aqueles problemas realmente estruturais, né? Então, isso vem gerando uma série de iniciativas do Ministério Público para fim de fazer frente a isso, né? E eu entendo que esse trabalho ele contribui muito com esse olhar macro e com esses questionamentos. Aqui trazendo algumas questões aí do trabalho que foram levantadas, inclusive pela professora, vou voltar para o ponto do 11%, do 11% de instauração de ofício dos inquéritos. É interessante, né? Eu enxergo isso ainda como um número baixo. Quando eu vi os resultados, eu falei, nossa, que coisa, eu tive olhado, acho que o post da professora, que coisa, 33, quase um terço dos casos é instaurado a partir de demandas de pessoas físicas e 11% por iniciativa do Ministério Público. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o cantor está ali na ponta, atuando na sua cidade, ele pode ter sua atuação completamente conformada por um pequeno grupo de pessoas que descobrem esse potencial do Ministério Público, né? E de uma forma natural até, vão e levam essas demandas. Mas não obrigatoriamente essas demandas que chegam de forma pontual, individual, elas são demandas que refletem as reais necessidades daquela sociedade. Muitas vezes, a população mais carente ou as demandas mais estruturais, elas não aparecem, né? Então, a gente vem refletindo, inclusive desenvolvemos um projeto que está em fase de implementação no Ministério Público, que é do MP estratégico, que visa uma implementação diferenciada do PGA, que é o Plano Geral de Atuação, né? E que tem esse olhar. Por quê? O Plano Geral de Atuação, então, para aqueles que não têm conhecimento dessa previsão, ele traz a ideia de que, então, o MP, nessa lógica resolutiva, nessa lógica de atuação social, ele tem que eleger prioridades e atuar de conformidade com essas prioridades, né? Então, aí surgem as questões, como eleger essas prioridades de uma forma, democrática, como identificar as prioridades de cada cidade, de cada região. O IP estratégico social, então, a gente dividiu o Estado em algumas regiões, iniciamos pelas mais vulneráveis, porque entendemos que elas demandariam esse olhar mais estratégico do MP, né, para uma atuação mais efetiva, teria mais urgência para uma atuação mais efetiva a essas regiões, e passamos, então, a promover nessas regiões, primeiro, um diagnóstico bastante qualificado daquela região, um diagnóstico social, a partir de dados objetivos, escutas sociais, né? Eu acho que esse instrumento é um instrumento muito relevante para garantir que essas demandas cheguem ao Ministério Público de uma forma democrática. Então, na escuta social, a sociedade é amplamente convidada a participar desse grande evento em que sociedade civil, comunidade acadêmica, eles vão levar ali suas impressões individuais sobre as prioridades daquela região, sobre os problemas mais importantes que afligem aquela região, né? E a partir daí, então, com esses elementos, desses estudos sociais, da escuta social, é que é numa terceira etapa elaborada aí um plano de atuação com as prioridades eleitas. E é muito interessante, a gente iniciou esse projeto pelo Vale do Ribeira, pelos dados objetivos, aí a região mais vulnerável do Estado, né? E, inicialmente, nós questionamos os promotores o que chegava mais a eles de demanda, né? Então, foram apontadas algumas questões,
como, por exemplo, a violência doméstica, que é sempre uma questão muito central, né, no Ministério Público. Mas, num segundo momento, após uma escuta social, ficou muito evidente ali que havia uma demanda social gigantesca, reprimida, das comunidades tradicionais, dos indígenas, quilombolas, né? Aquela região é muito rica nessa diversidade de povos. E eles tinham uma série de demandas sociais que iam desde a regularização da terra, né? Até uma série de outras questões, como saúde, educação, etc., represadas, e não tinham conhecimento, acesso ao Ministério Público. Então, essa escuta social teve essa função de trazer à tona essa demanda, criou essas pontes, os próprios promotores da região, muito atuantes, identificaram, falaram, a gente tem que colocar isso como prioridade, porque realmente não estava aparecendo, né, no Ministério Público. E, então, isso foi eleito, né, o trato dos povos tradicionais, as questões dos povos tradicionais foram eleitos como questão prioritária, e a partir daí, então, são desenvolvidos projetos, e aí projetos com organogramas, medidas de curto, médio e longo prazo, que visem, então, atingir as questões mais estruturais, né? Então, eu acho que, bom, a gente teve essa primeira experiência, seguimos para a região ali da parte mais vulnerável da macro-região de Sorocaba, e vamos passar por todas as regiões do estado nesse projeto MP Estratégico Social, como forma de implementação desse PGA. Mas eu quis trazer especificamente esse projeto à tona aqui, para colocar à discussão esse ponto. De fato, será que a atuação a partir de demandas individuais que chega ao Ministério Público, pessoas físicas, ela é a mais inteligente? É a mais estratégica? Me parece que não, justamente para a gente atender a um nicho específico de pessoas que tem, ao menos, o conhecimento e a condição de ir ao Ministério Público relatar seus problemas, né? Então, aqueles mais excluídos socialmente acabam ficando de fora, né? Era o caso dessas comunidades tradicionais, no caso do Ribeiro, chegar ao Ministério Público e contatar o Ministério Público gera uma dificuldade, né? Tamanha a exclusão social deles. Então, me parece que esse tipo de atuação prospectiva, pautada em dados, objetivos, ela possa permitir ao Ministério Público uma alteração nesses percentuais, né, do que é instaurado a partir de demandas postas e o que é instaurado a partir de estudos sociais, de escuta social mais ampla, e aí, então, permitir que a gente tenha efetivamente uma atuação que vai umas questões mais profundas e mais estruturais, sabe? Então, bom, esse é um ponto que eu quis colocar para reflexão. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não anotei quando a gente começou, porque eu gosto de falar, ainda mais de Ministério Público, é minha paixão. Paula, vai dar 10 minutos agora, mas fica à vontade para finalizar a sua fala. Tá ótimo, Nicolai. Bom, eu agradeço. Eu acho que a gente pode, em outros momentos, continuar os debates todos. Eu acho que vocês, enfim, trouxeram muitos pontos importantes. A própria questão do que é matéria de TAC, o que não é matéria de TAC, né? Enfim, que acaba sendo muito preponderante no meio ambiente. O colega Luiz, ele traz isso, que para algumas demandas o TAC talvez não seja tão estratégico. E aí eu apontaria principalmente aquelas demandas que demandam uma interlocução com inúmeros entes aí, né, com diversos perfis de sociedade civil, sociedade acadêmica, quando a gente tem pluralidade de partes envolvidas em demandas de alta complexidade, fica muito difícil a gente fazer um TAC, porque ele é um instrumento mais formal. Enfim, a gente tem uma série de mecanismos aí que a gente pode utilizar de acordo com os perfis das demandas que são trazidas, e a gente pode discutir, enfim, isso nos próximos estudos. Espero que vocês continuem e aprofundem essas questões todas, porque para nós é muito rico. Assim. Então, eu queria finalizar agradecendo muitíssimo essa parceria da SGV. O colega Luiz trouxe a questão do NUIPA Difusos, que está em fase de implementação. A gente tem a Câmara do Meio Ambiente, a Câmara da Saúde também, da Habitação e Urbanismo. Já tivemos um contato com o professor Nicolai anterior referente a isso. A gente espera que realmente a gente consiga estreitar esses vínculos com a GV, porque todo esse conhecimento acadêmico nos é muito rico e caro. Então, agradeço a oportunidade de falar aqui hoje. Parabéns a todos pela pesquisa fantástica. Obrigado, Paula, obrigado mesmo.
Bom, é a primeira conversa de muitas que nós vamos ter e agradeço a abertura e a disponibilidade para essa conversa, de verdade, para a gente é muito importante isso. Eu vou passar a palavra para a Fabíola Sucasas Negrão Covas, promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Por favor, Fabíola, você tem a palavra e agradeço a presença. Obrigada, Nicolai, obrigada a todos, todas. Gostaria inicialmente de dar um bom dia, cumprimentar o professor Oscar Vilhena, cumprimentar a equipe do Núcleo de Justiça e Constituição, dentro dessa pesquisa, a professora Luciana Ramos, demais professores, Maria Tereza Sadek, colegas, Paula de Figueiredo e também o colega Luiz Fernando, além de toda essa equipe aí, que tem essa pesquisa incrível e sobre a qual eu tenho imensa alegria de aqui fazer uma breve abordagem sob coordenação do Dimitri, do Nicolai e da Rebeca. Meus parabéns em nome dessa coordenação, cumprimento todos os demais integrantes da pesquisa. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui, registrar meu enorme sentimento de honra e gratidão por esse espaço, porque dentro aqui da minha atribuição como membro auxiliar do Conselho da CDDF, que é a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, nós aqui fizemos um curso de Direito Antidiscriminatório, e uma das falas que marcou bastante esse curso foi do professor André Carvalho Ramos, que ele falou o seguinte, que é preciso manter a chama da indignação para a gente pensar em transformação dessa sociedade a que nós devemos servir enquanto promotores de justiça. Eu acredito que essa chama da indignação me move a estar aqui, acredito que essa chama da indignação me faz me sentir tão honrada, porque a paixão pelo Ministério Público nos traz a obrigação de refletir em como aprimorá-lo dentro dessa responsabilidade que lhe foi incumbida a partir da Constituição, principalmente de 1988. E eu acredito que essa pesquisa, para mim, foi recebida como um alento, porque as pessoas não conhecem o Ministério Público. E elas não conhecem até porque o próprio Ministério Público não se pesquisa. Isso foi algo que eu refleti muito com o Nicolai, e, logicamente, que essa reflexão vem também do próprio papel do CNMP dentro dessa atribuição que a mim me parece fundamental para nortear as próprias atividades do Conselho, a gente vai falar um pouco disso. E a mim aqui incumbe tecer esses desafiadores comentários depois de tantas pessoas aqui, colegas e profissionais estudiosos e que tanto representam o pensamento jurídico brasileiro sobre a pesquisa. Aqui, logicamente, eu vou compartilhar a partir não só da minha experiência como promotora do Ministério Público, que está no Ministério Público de São Paulo há mais de 24 anos, há quase 24 anos, aqui colega de concurso do Luiz Fernando, né? E também, eventualmente, refletir sobre a função dessa pesquisa. Obviamente, eu concordo com a professora Sadek, nos trouxe questionamentos, nos trouxe a vontade de ampliá-la, né? Até porque muitos desses questionamentos já rondam os bastidores do Ministério Público. E eu me coloco dentro das novas gerações a que o professor Oscar se referiu, e incluo aqui os colegas aqui presentes, e o tamanho dessa responsabilidade em trabalhar no aprimoramento do Ministério Público a partir desta visão que lhe foi trazida pela Constituição. E eu até queria trazer aqui, sob o ponto de vista do lugar que eu estou, de que a pesquisa dificilmente e aí um pouco de crítica, né? Dificilmente se desenvolveria tão bem se ela, por exemplo, provocasse uma reflexão sobre a atuação do Ministério Público em algumas áreas. Aqui eu vou falar do direito antidiscriminatório. Eu acredito que, no âmbito da saúde pública, no âmbito do meio ambiente, ela pôde ser mais fiel dentro dessa atuação da defesa dos interesses difusos e coletivos, mas certamente encontraria muitas dificuldades se perpassasse por outros lugares aí que são de responsabilidade também do Ministério Público. E é muito interessante quando o Luiz Fernando fala sobre o Ministério Público de São Paulo, e a pesquisa trouxe o Ministério Público de São Paulo no centro, porque nós estamos diante realmente, né, Luiz Fernando, como o maior Ministério Público brasileiro, né? Eu, como CNMP aqui, posso atestar isso,
o maior Ministério Público brasileiro, o maior em número, e talvez até do mundo, né? Mas vejam bem, no Conselho Superior do Ministério Público, nós nunca tivemos um conselheiro integrante do Ministério Público de São Paulo. Veja aí o quanto também provoca a necessidade de mergulharmos para muito mais além do propósito que a pesquisa trouxe, porque as problematizações que envolvem o próprio Conselho Nacional, dentro da sua estrutura, dentro da sua criação, dentro da sua responsabilidade, dentro da sua representatividade, dentro daquilo que lhe incumbe enquanto um órgão que está fora do Ministério Público Brasileiro, mas deve fiscalizá-lo, também remete aí a diversas reflexões. Agora, eu ouso discordar do colega Luiz Fernando quando fala que nós não somos ativistas. Muito pelo contrário. O que é o ativismo? O ativismo é defender algo, né? Provocar a transformação da realidade. E o que o Ministério Público defende? Na verdade, o Ministério Público está no centro do ativismo. O Ministério Público, quanto não se revestir desse ativismo raiz, se eu posso dizer assim, né, de defender a sociedade, ele vai estar mais distante dela, ainda que a pesquisa tenha trazido a importância que é o diálogo com a sociedade para que ele se movimente. Tanto que ele foi provocado, na maior parte, pela sociedade para se movimentar. E é muito triste saber que as pessoas têm medo do Ministério Público, né? Isso para mim me incomoda, me dói muito, até porque o Ministério Público foi criado dentro de uma perspectiva de Constituição cidadã, dentro de uma perspectiva de uma Constituição que veio romper uma ordem de autoritarismo, dentro de uma perspectiva de uma instituição que veio diante de profundas responsabilidades, que veio acompanhada de responsabilidades, mas de garantias que são irrenunciáveis. A garantia da independência funcional, a garantia da autonomia, e o quanto nós devemos valorizar essas garantias para que nós possamos desenvolver o nosso grande desafio, que é tentar solucionar as demandas de todos os cidadãos, de promover os direitos sociais. E dentro desse Ministério Público, na efetivação desses direitos, na fiscalização, na guarda, né, do Estado Democrático de Direito, me parece que a judicialização é o seu maior obstáculo, e a pesquisa trouxe isso. Até porque falar em movimentar política pública, nós sempre vamos nos deparar com um judiciário que trabalha com a demanda do possível. E nós sabemos que a demanda do possível acaba sendo o argumento do nada fazer ou de mesmo atravancar a incumbência que o Ministério Público foi confiado. Eu gosto sempre de trazer uma fala do professor Ugo Nigro-Mazzilli, quando fala que o Ministério Público é defensor da sociedade. Ele diz o seguinte: o Ministério Público é um órgão hoje que tem uma parcela direta da soberania do Estado, é um agente político e é encarregado de defender os mais elevados valores sociais e não apenas perante o Poder Judiciário. Sua atuação ultrapassa a atuação meramente processual. A pesquisa trouxe isso. A pesquisa trouxe isso, logicamente, valorizando a atuação do Ministério Público perante os TACs, perante a instalação dos inquéritos civis, né, perante uma atuação que busca evitar a judicialização. Na verdade, nós estamos em um ambiente, né, atual, né, em que se questiona muito a judicialização de tudo, né, mas o Ministério Público tem buscado fazer a diferença sem a judicialização. E, para além dos TACs, a Paula trouxe muito bem, as escutas sociais são um instrumento essencial, as audiências públicas são um instrumento essencial, as recomendações são instrumentos essenciais, as requisições, para além dos TACs. Se nós também pesquisarmos os arquivamentos dos TACs, nós também vamos encontrar uma atividade resolutiva do Ministério Público, porque nem tudo vira ação civil pública, nem tudo vira TAC, mas posso dizer que muito vira solução, né?
vira solução, e está dentro dessa perspectiva de escuta. Então, eu acho que a pesquisa trouxe a importância do Ministério Público de atuar com a sociedade, não só para a sociedade, mas com a sociedade. Ela autoriza que vislumbremos um Ministério Público na sua perspectiva de compreender que a sua atuação realmente não está na posição de um órgão essencial ao sistema de justiça sob o único ponto de vista do uso do processo para atender essa finalidade. Achei extremamente importante a pesquisa trazer a análise do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi trazido aí, que vai completar 16 anos agora, que foi trazido pela emenda 45, e o quanto isso preocupou, inclusive, as unidades ministeriais, até porque a incidência do CNMP muitas vezes foi vista como algo de confronto à sua autonomia e independência funcional, enquanto o CNMP tem trabalhado para não atingir, muitas vezes atinge, e a partir de pessoas que não representam o Ministério Público, que não conhecem o Ministério Público, né? Mas a pesquisa identificou uma diversidade de atuação do CNMP e as potencialidades para que esse conselho desenvolva um aprimoramento do Ministério Público brasileiro, que não se utilize de uma força de atuação meramente fiscalizatória, meramente disciplinar, mas sim que venha aí, através de suas recomendações, através de suas resoluções, aprimorar a instituição. Mas eu queria também problematizar que o meu olhar atento dentro do CNMP sobre a relevância dessa pesquisa, para além do que foi apontado, né, que nós precisamos, para além de entender o que o Ministério Público faz, a importância de saber não só o que é o Ministério Público, mas quem é o Ministério Público. Né? Na CDDF, o que nós mais problematizamos é entender quais são as pessoas que representam o Ministério Público. Logicamente, aqui nós estamos diante de problematizações que envolvem a efetividade das cotas étnico-raciais, a representatividade das mulheres, a participação das mulheres nos ambientes de poder, entender como isso se desenvolve, inclusive nas políticas que chegam na ponta, entender como os planos gerais de atuação, que foi apontado na pesquisa como um instrumento muito importante que funciona na ponta no âmbito do meio ambiente, se esse plano geral de atuação prevê, por exemplo, o direito antidiscriminatório na sua raiz, no seu pilar estrutural, né? Então, enfim, quais são as suas prioridades dentro da defesa dos direitos humanos? Né? E eu vejo que realmente o MP se encontra num momento de fragilização, no momento em que o Brasil se encontra numa democracia em crise, e que é preciso valorizar o Ministério Público. A pesquisa valoriza o Ministério Público. Eu queria terminar aqui só lembrando, aqui vou trazer, eu sei que o meu tempo já acabou, né, já passei 2 minutos, eu queria só lembrar aqui de algumas ações do Ministério Público que eu quero trazer para além da saúde. Por exemplo, políticos que podiam perder o cargo, ações relacionadas à perda de cargo de políticos para o uso de candidaturas fantasmas de mulheres apenas para cumprir a cota de gênero. Né? O Ministério Público que questiona o abrigamento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Né? A atuação do Ministério Público no enfrentamento ao racismo, o Ministério Público de São Paulo, que criou a rede de valor, não só a rede de enfrentamento ao racismo, mas também a rede de valorização da diversidade. O trabalho do Ministério Público na infância e juventude, naquele dia a dia, e aqui um dos exemplos, quando o Ministério Público acionou o Google para tornar indisponíveis os endereços que abordavam o suicídio. Né? Enfim, cartilhas em que o Ministério Público se preocupa na educação. Lembro daquela cartilha do Ministério Público em defesa do político ético e da sociedade para
problematizar a função do agente político, do agente público, do agente público. Os trabalhos do Ministério Público em educação de gênero, né? Vozes pela igualdade de gênero, trabalhos do Ministério Público no enfrentamento à violência doméstica, na valorização da diversidade, e aí o Ministério Público de São Paulo que assinou os 10 compromissos pela defesa dos direitos fundamentais das pessoas LGBTQIA+. O Ministério Público é muito grande, né? E eu acho que o nosso papel e o papel da pesquisa que me instiga a mostrar essa grandeza no Ministério Público me veio, inclusive, inspirada nas palavras de Nelson Mandela, que devemos promover a coragem onde há o medo, promover o acordo onde existe conflito, mas inspirar a esperança onde há desespero. Queria parabenizar vocês, me coloco à disposição para que a gente possa aumentar as problematizações e ampliar essa pesquisa dentro dessa perspectiva de valorização do Ministério Público. Obrigado, doutora Fabiola, muito obrigado pelas considerações. Vou passar a palavra para a professora e coordenadora de pesquisa jurídica aplicada da FGV Direito de São Paulo, a professora Luciana de Oliveira Ramos. Por favor, professora, fique à vontade. Luciana, oi, professor. Eu posso só... como eu tinha dito, eu tinha uma outra reunião às 11h30, estiquei aqui tentando adiar, tá? Mas eu queria agradecer imensamente, foi um prazer ouvir a todos, ler a pesquisa, né? Eu analisar a pesquisa, mas ouvir, sobretudo, aqueles que a ela reagiram. E parabenizar todo o grupo por esse esforço e dizer aos colegas do Ministério Público que nós, evidentemente, não iremos nos afastar desse objeto de pesquisa. Ele é importante demais, ele é crucial, nós estamos vendo isso a cada momento que se faz, né? E a parceria com vocês é fundamental. Né? E saber que tem um órgão que é habitado por pessoas que estão dispostas a refletir sobre a sua própria conduta é fundamental. Eu acho que só assim que a gente avança. Então, agradeço mais uma vez e desejo boa sorte a todos e peço desculpas, como desde o começo eu disse, eu teria que sair no finalzinho. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, professor Oscar, muito obrigado. Professora Luciana, por favor. Bom dia a todas e todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, rever algumas pessoas que eu tanto admiro. Bom, eu poderia fazer as palavras do professor Oscar bastante sintéticas as minhas, mas eu quero agradecer aqui o gentil convite, então, do professor Dimitri, do Nicolai e da Rebeca, para fazer uma breve fala aqui de fechamento, um pouco de balanço, porque eu queria destacar 2 aspectos. Então, em primeiro lugar, efetivamente a qualidade da pesquisa realizada por vocês, né, que realmente elegeu o Ministério Público como objeto de estudo, que é um objeto de estudo que, de certa forma, ficou um pouco esquecido ou reservado ali, né, no âmbito dos estudos da ciência política, mas não esteve tão presente assim nos cursos jurídicos, né, e que eu acho que foi de extrema relevância, de extrema felicidade, quando vocês chegaram para mim e falaram, olha, estamos pensando em propor um projeto de pesquisa sobre o Ministério Público e a sua atuação com relação às políticas públicas. Então, é uma satisfação ver os resultados que vocês trouxeram aqui sobre o funcionamento, né, de uma das instituições mais poderosas da democracia brasileira e mais, enfim, peculiares em relação aos outros ministérios públicos que existem no mundo afora. Então, eu diria que, basicamente, foi uma manhã realmente primorosa, né, por 2 razões. Né? Eu vou destacar alguns pontos aqui da qualidade da pesquisa, que é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que esse evento representa justamente aquilo que na FGV a gente tem tentado, e eu como coordenadora de pesquisa jurídica aplicada tenho valorizado muito, que é o estabelecimento desta aproximação
entre a academia e os atores da sociedade civil, os integrantes das instituições que são nosso objeto de estudo, né? Isso tudo é realmente muito rico. Então, em primeiro lugar, só para fechar, né, a ideia de que os resultados da pesquisa, né, que vocês apresentaram, realmente abalaram um pouco as estruturas, né, trouxeram mesmo novas perspectivas para algumas hipóteses de pesquisa que antes já estavam, de certa forma, consolidadas, como bem disse a professora Maria Tereza Sadek. E isso vindo dela, né, da pessoa que mais entende do sistema de justiça no Brasil, é realmente um elogio assim, que vocês devem levar para a vida, né? E, bem, essa análise, digamos, mais macro, né, panorâmica, como foi destacado pela doutora Paula, é muito interessante porque ela contribui, né, de novo, para desafiar essas visões consolidadas, mas também para lançar luz sobre a atuação do Ministério Público para os seus próprios integrantes, né, para entender, para que, enfim, possa dar uma ideia de que eles fazem parte, né, vocês aqui que estão presentes, fazem parte de um todo, né, e como é que esse corpo se movimenta, né, como é que ele, enfim, ele é composto por uma série de pessoas, né, mas como é que essa instituição exerce efetivamente o seu papel dentro desse objeto para o qual vocês olharam particularmente. E aí eu realmente parabenizo a escolha, né, da temática de atuação, porque vocês foram muito felizes em imaginar a atuação do Ministério Público nas políticas de saúde, né, no momento pré-pandemia, que ninguém imaginava que isso tudo que está acontecendo conosco iria acontecer, e na parte ambiental, que também, enfim, estamos vendo aí um cenário realmente avassalador no que diz respeito ao meio ambiente no Brasil. Então, acho que vocês, assim, não sei se foi sorte, se foi realmente, vocês são visionários, mas eu realmente parabenizo por esse enfoque, né, que vocês deram e que trouxe, digamos assim, resultados importantíssimos, né? E mais, acho que eu queria reforçar aqui que essa pesquisa sobre o Ministério Público, e aí um pouco conectando com a fala inicial de abertura do professor Oscar, eu diria que ela está perfeitamente alinhada, né, com os objetivos da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, que busca justamente, por meio das suas pesquisas e dos seus estudos empíricos, o aperfeiçoamento e a universalização do Estado democrático de direito no Brasil, né, com especial enfoque, né, no mapeamento e na análise das instituições que são responsáveis pela interpretação e aplicação do direito. Então, o que é o nosso motor, né, para além do ensino jurídico participativo, de qualidade, que coloca o aluno como protagonista, né, da sua formação, nós entendemos que a produção científica, né, ela precisa ser feita com base em metodologias rigorosas, e que busquem dois objetivos centrais, né? Um é o aperfeiçoamento regulatório, né, das leis, enfim, das políticas públicas, e o aprimoramento das instituições, que realmente são aquelas que conformam o direito, que dão vida, né, às regras e às normas jurídicas. Então, é esse tipo de contribuição que tem movido a nossa instituição, né, tendo em vista especialmente o objetivo institucional da Fundação Getúlio Vargas como um todo, que é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. E o segundo ponto de destaque aqui é realmente enfatizar a alegria que é poder apresentar os resultados de uma pesquisa acadêmica e ter na mesma mesa, né, pessoas integrantes do Ministério Público de São Paulo e do CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público, e também especialistas nessa temática de longa data. Então, essa aproximação, justamente, né, que a gente procura estabelecer entre a academia e os atores institucionais, que tem realmente movido a nossa atuação, porque nós temos visto impactos concretos quando a gente
coloca todas essas pessoas para dialogar, né, a partir de resultados de pesquisa científica. Então, as problematizações apresentadas aqui, né, do ponto de vista acadêmico, elas, sem dúvida nenhuma, se tornam muito mais apuradas, com o olhar e as experiências de quem compõe a instituição, que podem realmente nos fornecer algumas respostas que a gente não encontra nas normativas do CNMP, ou mesmo nos documentos analisados, né, dos TACs, das ações civis públicas. Né? Então, essa interlocução com integrantes do Ministério Público de São Paulo e do CNMP é realmente fundamental para a gente poder estabelecer uma conexão muito mais franca e honesta, né, entre a teoria e a prática. Então, agradeço imensamente a presença de vocês hoje e a sua disponibilidade em dialogar com a equipe da pesquisa em diversos momentos, e especialmente hoje. Então, o que a gente espera é que essa ponte que a gente está fazendo agora com o Ministério Público de São Paulo e CNMP se fortaleça ainda mais, né, que a gente, de fato, também possa estabelecer essas pontes com os outros ministérios públicos estaduais, né, para que a gente possa levar a cabo aqui a pesquisa sobre tantas questões que foram levantadas, né, e que a gente, enfim, numa pesquisa de 2 anos, não foi possível fazer, mas que já trouxe um retrato relevantíssimo que serve aí um pouco de ponto de partida para o aprofundamento de outras questões. Então, como essa relação, né, da atuação do Ministério Público Estadual, talvez com a chefia, né, do Ministério Público Federal, enfim, quem era o Procurador-Geral da República ali presente, olhar, como disse a doutora Fabíola, para as decisões de arquivamento dos TACs, né, essa decisão sobre não dar continuidade a determinadas questões também é uma decisão importante, tem repercussões relevantes, né? Pensar também nessas relações de poder internas que se estabelecem, como é que isso se dá, pensar muito nessa questão do perfil, né, dos integrantes do Ministério Público, que, embora a pesquisa tenha mostrado que o voluntarismo não é tão grande, sem dúvida, ainda existe uma força aí e uma dependência no perfil de quem faz o Ministério Público, como disse a doutora Fabíola. Então, para utilizar até uma parte de uma fala dela, eu gostaria realmente que vocês, né, mantivessem a chama da indignação aí acesa, e, por favor, contem conosco para construir novos estudos, novas perguntas, que sejam capazes de gerar mesmo dados e informações relevantes para repensar o Ministério Público e realmente aprimorar a sua atuação. Então, só para finalizar e passar a palavra para o professor Dimitri, eu agradeço a presença de todos vocês, parabenizo a equipe por levar tão a sério esse desafio e essa empreitada bastante complexa, e agradeço também a presença aí de todos que estão nos acompanhando no YouTube. Muito obrigada e parabéns novamente. Muito obrigado, professora Luciana. Professor Dimitri, por favor. Então, bom dia, sou o último a falar, todo mundo está bastante cansado. Eu confesso que, conforme estava ouvindo vocês falando, mudava de opinião sobre aquilo que eu devia falar. Então, eu juntei 49 pontos, mas eu vou falar apenas 3 coisas muito rapidamente, inclusive porque o meu papel nessa pesquisa foi bastante marginal. Eu fui ajudando, pensando, mas não fiz nada muito sério. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Nicolai, disse isso, a professora Maria Tereza Sadek. Ela, em um momento, essa pesquisa foi pensada por mais de 2 anos antes de começar a execução. Ela nos fez umas críticas muito duras, muito obrigado, professora, e nos deu uns direcionamentos bem claros que permitiram a operacionalização. Então, aquela ideia de que uma pesquisa deve já nascer com um foco, essa pesquisa teve esse foco e devemos muito, sinceramente, à professora Maria Tereza. O segundo ponto, queria dizer, inclusive, a professora Luciana está aqui presente, dizer que é uma pesquisa feita realmente de maneira profissional. 4 pessoas dedicaram milhares de horas. Claro que a remuneração não foi aquela coisa, mas foi uma pesquisa profissional de pessoas capacitadas
e que trabalharam nessa pesquisa. Não foi algo amador como aquilo que eu poderia fazer lendo, dando um palpite. Foi uma pesquisa profissional e aí a necessidade de pensar no financiamento, porque isso é um trabalho como qualquer outro. E nós temos uma grande dificuldade, porque pesquisas como essa são muitas vezes classificadas como teóricas, de pouca aplicação, de pouco interesse. Ouvindo as doutoras e os doutores falando, percebi como isso é importante, mas aí não é para pedir dinheiro para alguém, mas dizer de que realmente deve ser pensado o lugar de uma pesquisa que não é utilitária no sentido o Google me paga para dizer o que ele faz quando está bloqueando uma coisa ou outra, mas pensar no papel do teórico e que não é teórico. O terceiro ponto, que é muito, bem rapidamente, depois, sei lá, um dia eu sento e escrevo tudo isso que vocês me fizeram pensar, o terceiro ponto é aquilo que a nossa escola está fazendo, uma combinação, aquela fala do professor Oscar e de outros, dizendo que instituições se importam. Isso, para nós, significa um desafio muito grande, que é o seguinte: não importa apenas a norma, o conjunto de normas, aquilo que nós aprendemos na faculdade a interpretar normas. Não importa apenas isso, tampouco importa apenas, ou não importa para o jurista ver a realidade, quantos taques, o que acontece, o que não acontece, mas tentar pensar em algo que é muito difícil para mim, para todos nós, imagino, pensar na instituição como combinação de compreensão e de constrição e de influência, incidência de normas e de atuação de pessoas. Então, instituições se importam exatamente esse ponto. É um ponto bastante difícil e o desafio é justamente isso, porque descrever as competências do Conselho Nacional, do Ministério Público ou qualquer outra coisa, qualquer um de nós poderia fazer com facilidade. Levantar dados, não é sempre fácil, a doutora Rebeca sofreu, porque apesar de, se eu posso fazer uma ligeira reflexão assim crítica, nós tivemos um recebimento incrível, muito aberto na fase das entrevistas, mas encontrar um material escrito no papel, fazer o levantamento dos tags, etc., foi algo realmente muito, muito difícil. A doutora Rebeca várias vezes chorava a noite inteira, dizendo que não conseguia, que ela era um fracasso da pesquisa, vergonha da fundação, porque não conseguia nada disso, né? Mas só pensando, quer dizer, nessa dificuldade de recolher o material, levantar o material antes de avaliar. Estou dizendo isso no sentido, então, de que a junção ou instituições se importam significa ter acesso ao material, mas não ver isso apenas como um conjunto de fatos, só de estatísticas, só de gráficos de pizza, só algo desse tipo, mas ver isso como a interação de normas que estão moldando uma instituição, 20 anos, quase 20 anos após a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público, o mundo jurídico não é o mesmo, e assim por diante. Nós temos, então, o Instituições se Importam, essa pesquisa, a professora Luciana sempre diz de eu não me preocupar, porque nós estamos apenas tirando pequenas fotografias momentâneas. Não é nada muito pretensioso, é que tiramos, e às vezes eu falo para ela, mas se essa pesquisa tem amplitude, se eu sair da saúde e for para outro campo, será que não é diferente? Ela fala, não, relaxa, nós tiramos apenas uma foto. Claro que uma foto muito bem tirada. Então, isso o Instituições se Importam. A nossa pesquisa tem essa pretensão teórica muito ampla, mas está dentro desse contexto de tentar a combinação de levar a sério a norma e de levar a sério as pessoas e a interação. Eu sei que isso é muito teórico, mas foi o que nos inspirou. E o quarto ponto, que ficou muito claro, tanto da pesquisa como do evento, de que o objeto da pesquisa é um objeto passado. É algo, nesse sentido, fomos uma espécie de pequenos historiadores, de pequenas historiadoras. Ver aquilo que o Ministério Público fez, como outras pesquisas do nosso núcleo, ter um material que alguns chamam de empírico, o professor Oscar proíbe chamar isso de empírico, diz tudo aquilo que uma instituição de justiça faz é normativo, não tem nada de empírico ler um TAC, porque isso é normativo, mas aí vamos deixar isso de lado, mas levantar, então, material sobre o passado para pensar no futuro. E todos vocês conversando, ouvindo vocês falando, era justamente isso, uma pesquisa sobre a separação de poderes, sobre questões sempre muito candentes e difíceis, como o tal do ativismo, etc. E nós estamos pensando naquilo que foi feito com olhos no futuro. Então, eu vou chamar isso de uma pesquisa passado-futuro,
ao mesmo tempo. Não é uma pesquisa para dizer se no Império havia aquele conselho, aquele outro conselho que promove apenas o nosso conhecimento. É para dizer que alguém acordando amanhã, de repente, esse 11%, 12% de atuação de ofício poderá ser, o dado mais célebre da pesquisa, poderá ser utilizado para melhorar algo naquilo que, mais uma vez, o professor Oscar chama de qualidade das instituições como elemento fundamental no desenvolvimento de um país e não só de um sistema jurídico. Queria agradecer a todo mundo. Eu até falei demais, vou um dia escrever isso para deixá-lo mais claro, parabenizar os pesquisadores e agradecer sinceramente o Ministério Público que, na segunda fase da pesquisa, nos acolheu com tanta... E eu sou um cético das entrevistas por vários motivos, mas nesse caso eu confesso de que eu estava absolutamente cético, sem fundamento. Aquilo que as senhoras e os senhores nos deram foi muito importante para enriquecer a pesquisa e entender muito melhor aquilo que estava no papel e que tivemos tanta dificuldade na primeira fase. E antes de tudo, terminando, lembrar mais uma vez que a professora Maria Tereza nos deu, sinceramente, um fundamento, um alicerce para que essa pesquisa pudesse sair do papel. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, professor Dimitri. Não irei fazer uma fala de encerramento, só para aqueles que nos assistem. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem entrar em contato conosco via os canais oficiais do Núcleo de Justiça e Constituição. Vocês acham essas informações direto na página da FGV Direito de São Paulo, indo em núcleos, lá vocês vão ter os nossos meios de comunicação. Permanecemos à disposição para qualquer contribuição que vocês queiram fazer. Novamente, o nosso muito obrigado a todas e todos presentes. Obrigado à equipe técnica da FGV, tanto da FGV Direito de São Paulo quanto da FGV, que permitiu a realização desse evento. E uma excelente semana a todos e todas, e uma boa tarde.